Olá, voltamos com o programa A Notícia de Frente. Vamos diretamente para algo que já comentamos aqui com muita felicidade ontem. Eu estou falando a respeito do Dutrinha. Vamos ver como foi então as homenagens e também a reinauguração. Roda aí então a reportagem. Depois de cerca de 7 anos, finalmente o estádio Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha, foi entregue para a população depois de uma reforma que durou aproximadamente 2 anos. Os investimentos aqui foram de mais de 2 milhões de reais. O prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, fez o descerramento do tótem e também entrega as estátuas que marcaram a trajetória do futebol cuiabano, como de Fulepa, Fernando Ferreira Leite, goleiro do misto, Avião, Albino Gonçalves, zagueiro do Dom Bosco e Bife, José da Silva Oliveira, centroavante do Operário de Várzea Grande. Como a data marca os 70 anos do estádio, a banda da Polícia Militar também faz a apresentação. O Dutrinha representa a alma da cuiabania, um dos nossos ícones, uma das nossas identidades. Por aqui desfilaram craques que fizeram a geração de ouro do futebol cuiabano. Eternizados nessas estátuas, que vamos homenagear 3 grandes clubes do passado e do presente, que simbolizam a época de ouro do nosso futebol. Misto, o meu Dom Bosco e o Operário Vazagrandense. Em nome desses 3 grandes clubes do passado, que fizeram a história do Dutrinha, escolhemos, numa eleição dificílima, 3 grandes craques do passado para eternizar a memória gloriosa do futebol cuiabano e do futebol mato-grossense para a eternidade. Em nome de Bife, dos inesquecíveis craques do passado, Bife, Fulepa e Avião, queremos que se sintam agraciados e homenageados todos os grandes craques do passado que desfilaram pelos gramados santos do Dutrinha e fizeram e escreveram com letras de ouro a história heróica do futebol cuiabano, a história heróica do futebol mato-grossense. A programação de entrega do estádio do Dutrinha não terminou nesta segunda-feira. Na próxima sexta-feira, a partir das 5 horas da tarde, o prefeito Emanuel Pinheiro faz a entrega de homenagens a 50 personalidades, como jogadores, esportistas e radialistas matogrossenses. A solenidade ainda vai contar com apresentações artísticas, uma partida de futebol infantil, uma partida de futebol feminino e o jogo entre a Câmara Municipal de Cuiabá contra a Câmara de Várzea Grande. No sábado, a programação termina com o primeiro jogo oficial do Campeonato Mato-Grossense com o Operário de Várzea Grande e o Cuiabá Esporte Clube. A partida ocorre sem a liberação do público, com imagens de Benedito Costa e apoio técnico de Juarez Emílio. Sêmia Mauad para a Notícia de Frente. Obrigada, Sêmia, pelas informações. Olha, só posso dizer algo. Parabéns, Dutrinha, né? E vou dizer aqui que tem uma relação aí do Dutra com o número 7, porque 7 anos foi o prazo aqui dessa reforma e também 70 anos de história. É isso mesmo, Daniel? Patrimônio histórico importantíssimo de Cuiabá, né? É importante valorizar esse espaço. Foram gastos 2,5 milhões, mais ou menos, né, nessa reforma. E a gente espera que o torcedor mais tradicional, mais raiz, volte aí a prestigiar o futebol de Mato Grosso. O Emanuel lembrou bem da fase de ouro do futebol daqui. Houve grandes craques mesmo. Naquela época, década de 70, década de 80, o público prestigiava bastante o futebol mato-grossense. Houve depois uma queda muito grande, né, de interesse, também de investimentos aqui no futebol local. E agora, com o Cuiabá na Série A, acho que esses grandes momentos podem voltar. É importante, inclusive, o Cuiabá mandar alguns jogos no Dutrinha para prestigiar o pessoal que mora ali, por perto, aquele torcedor mais saudoso dos grandes momentos, né, do futebol de Mato Grosso. Kleber Lima, olha só, homenagem linda então, e vou até aqui, estou vendo agora o prefeito, o Emanuel Pinheiro, e me lembrei até de algo, viu? A primeira-dama, Márcia Pinheiro, ela foi diagnosticada ontem com Covid-19. Ela está imunizada, mas passa bem, e lembrei agora por conta da imagem bonita do prefeito da capital, fazendo o descerramento da placa.
Me chamou a atenção ali do público presente ali, da claque, né? Do dispositivo de autoridades, para ser chique. Estava lá os irmãos Júlio e Jaime Campos, estava lá o deputado Avalone, que são da base do governador Mauro Mendes, né? E o Júlio, inclusive, fez ontem elogios rasgados ao PV, né? Dizendo que é um partido bom, que ele está analisando a possibilidade de se filiar ao PV, inclusive colocando menos resistência à hipótese do PV consolidar a federação e ser de esquerda do que o próprio José Roberto Stoppa, demonstrando efetivamente que não está contente no lugar onde está, no DEM, que está prestes aí hoje, né? Me parece que a previsão de registro do União Brasil, né? No TSE, se registrar lá hoje, então a partir de hoje o DEM deixa de existir, assim como o PSL, e passa a existir um novo partido, que em Mato Grosso deu chabu, né? Não vai conseguir ser a soma do que já tinha antes, porque o União Brasil será menor do que eram DEM e PSL. Debandada, esperada, né? Mas ainda deve manter o maior recurso, então, na fatia do fundão, né? Com certeza. Por conta do PSL. Exato. Sobra mais para quem fica, né? Exato. E aí você falou do DEM, falou de Júlio Campos, e aí me diz uma coisa, é verdade? Está ventilando mesmo o nome de Lucimar Campos para concorrer ao Executivo ao lado de Mauro Mendes, ou então o Senado? Está ventilando o nome dela como uma eventual candidata a vice, mas numa eventual chapa de oposição ao Mauro Mendes. E não, porque não faz nem muito sentido ela ser, eles do mesmo partido, né? A menos que vão fazer chapa pura. E o governo não está tão bem assim também para se dar o luxo de montar uma chapa pura, né? Isso, inclusive, em Mato Grosso aconteceu na eleição de 1990, né? Na época, quando o próprio senador Jaime Campos foi eleito governador, fez os 8 deputados federais e 21, me parece, deputados estaduais. Foi assim, barba, cabelo e bigode. Isso nunca mais aconteceu. Mas aí dentro do próprio DEM existe algumas pessoas que estão defendendo essa chapa pura com o Lucimar como vice do governador. Mais na ala ali, próxima do Jaime, do Júlio, do Botelho. Eles estão tentando fazer essa interlocução, mas por enquanto não há nenhuma sinalização muito mais clara de que isso vai acontecer. Bom, então nada claro, né? Porque o Kleber trouxe uma informação totalmente aqui contraditória do que eu citei e do que você acabou de dizer. Então tudo pode acontecer ainda. Está cedo demais? O que eu ouvi é que ela seria uma eventual candidata a vice de uma eventual candidatura do Hélito Fagundes ao governo. E aí com uma saída dos irmãos Campos do União Brasil, evidentemente. É que essa possibilidade aí de repente ter uma chapa pura com a presença dela como vice foi colocada sobre a mesa numa reunião interna do DEM na semana passada. Talvez seja já um esforço para não deixar os Campos saírem. Discutiram essa possibilidade. Não foi muito para frente, mas foi colocado sobre a mesa. E tem também aí uma briga, a Assembleia entrou nessa briga para indicar o vice. Isso tudo começou quando o Otaviano Pivetta tirou o time de campo. Agora ele tenta recolocar o time em campo, mas já disseram para ele que ele perdeu o time, perdeu a vez. Já foi. Mas em política, né? E como as convenções vão terminar 6 de agosto, tem muita água para passar por cima dessa ponte. E as federações ainda aguardam o atestado de constitucionalidade, palavra difícil, mas ainda continua com esse mesmo momento de espera, Kleber Lima? Continua. Porque depois, se realmente for constitucional, eles vão ainda pedir um prazo maior para fazer todas as deliberações, é isso? Na verdade, o que tem segmentos pedindo para antecipar, né, a definição disso, para coincidir com o prazo de filiação. Porque você tem uma janela para troca de partido, que é agora final de março até 2 de abril, e a federação só seria definida depois. Então, isso causaria um eventual prejuízo para aqueles políticos que não vão estar com a regra clara quando eles, no momento deles decidirem a filiação partidária. Então, você imagina o Max, vamos pegar um exemplo concreto aqui, o deputado Max Russi, presidente da Assembleia, tem uma ligação forte com o governador Mauro Mendes. Na eventualidade e aí ele fica no PSB, partido que ele construiu, estruturou uma chapa boa para disputar as eleições agora. Aí, depois disso, o PSB decide ir para a federação. Todo o trabalho que ele fez vai cair por terra, porque aí vai ter que levar
a formação da chapa para a federação. E o número de candidatos continua o mesmo. No caso da Assembleia, 25, no caso de deputado federal, 9. Olha só, gente, o tempo está esgotando, mas eu quero trazer uma informação aqui que, inclusive, é destaque no portal Gazeta Digital, que é infração disciplinar. Em defesa de Bolsonaro, Medeiros denuncia procurador-geral de Mato Grosso. O deputado federal José Medeiros entrou com uma representação disciplinar no Conselho Nacional do Ministério Público contra o procurador-geral de Justiça de Mato Grosso, José Antônio Borges. Na reclamação disciplinar, Medeiros denuncia o posicionamento político de Borges, que por reiteradas vezes fez declarações nos meios de comunicação na condição de procurador, denegrindo a imagem de autoridades, em especial do presidente Jair Bolsonaro e do procurador-geral da República, Augusto Aras. Vou abrir aspas aqui. Tal conduta, em tese, constitui infração disciplinar e contraria a Constituição Federal e a lei orgânica do Ministério Público. Na representação, o parlamentar cita várias matérias publicadas com o posicionamento político do procurador, onde Borges classifica o presidente Bolsonaro de desumano e inconsequente e o responsabiliza pelas mortes em decorrência do coronavírus. Daniel, e aí, conta pra gente que desfecho pode ter de fato? Podemos entender que Medeiros está exercendo o papel dele, que tem legitimidade? Essas manifestações foram feitas em ações, né, que o Ministério Público atuou em relação à pandemia, para garantir aí as medidas de biossegurança, né, e também a vacinação, e o procurador se manifestou dessa forma. O José Medeiros está fazendo o papel dele, né, de grande fiel ao presidente Jair Bolsonaro, ele que gosta de atuar nessa seara, não só nas redes sociais, ele é muito ativo para defender o presidente, mas agora que ele também tem formação em direito, resolveu entrar com essa ação aí para tentar, dentro do próprio Ministério Público, no Conselho Nacional. Mas não sou especialista, não creio que essa representação vá para frente, porque o procurador fez a argumentação dele, dentro da lei mesmo, pedindo o que é justo ali, pode ter se cedido, mas não creio que isso vá para frente não, dê algum resultado. Kleber Lima, de liberdade de expressão ou uso do cargo em referência a Borges? Eu acho que o Medeiros tenta dar um troco, né? Porque o Borges já teve críticas bem duras, inclusive em relação ao comportamento dele, Medeiros. Só que como ele tem prerrogativa de função, o procurador nada pôde fazer. E ele agora tenta dar o troco, bravo, violento, mijando contra o vento, achando que não vai se molhar, age mais como cão de guarda do presidente do que no interesse mesmo parlamentar. Acho assim, que não dá em nada e pode dar, ao contrário, consequências para ele depois que ele perdeu o mandato, né? Ele não está calculando isso. Tá certo, gente. Olha, já acabou, viu? São 7 horas e 26 minutos, ficamos por aqui, mas amanhã, a partir das 6 horas em ponto, essa bancada estará aqui à sua disposição. Tenham todos uma excelente terça-feira.